Amém. Boa noite. Vamos estudar a Bíblia. Estamos avançando no livro de Apocalipse e hoje nós vamos entrar no capítulo 21. Capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Vamos ler? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor dará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Fala conosco, Senhor. Derrame tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. João diz que viu novo céu e nova terra. Que legal, né? E aqui é uma seção do capítulo 21, do versículo 2 ao capítulo 22, do versículo 5 de Apocalipse, termina com a visão de uma nova Jerusalém que vem do céu. A imagem da cidade combina-se com a das bodas. Lembra das bodas? A festa, do Cordeiro, para simbolizar a união definitiva e gloriosa de Deus e do Cordeiro com seu povo. Nota-se um contraste entre a Nova Jerusalém e a cidade da Babilônia. Então aqui nós vemos um relato maravilhoso, que João tem uma visão maravilhosa, do céu, dessa festa que vai haver no céu. Então ele vê aqui um novo céu e a nova terra. Mas veja o que ele diz. Esta visão põe fim à seção que descreve o juízo de Deus e prepara a seguinte e última seção do livro de Apocalipse, do capítulo 21, versículo 2 ao 25, versículo 22, versículo 5. Novo céu, nova terra. Aí, a gente tem aqui alguns versículos que somam nessa mensagem. Isaías 65, 17, 62, 22, 2 Pedro 3, 13 e Gênesis 1, 1. Mas aqui, nós vemos algo interessante, que João disse que viu um novo céu e nova terra. Mas veja só, vamos voltar lá no versículo de número 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então ele viu nova terra. Então essa visão aqui é que põe fim aqui a essa seção que descreve o juízo de Deus que nós vimos na semana passada, do versículo 11 ao versículo 15. Quando nós estudamos sobre o juízo de Deus. Depois, João diz
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aí, Apocalipse 20, versículo 11 e Mateus 24, 35. Apocalipse 20, 11, que nós vimos na semana passada, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isso é, o céu e a terra, o primeiro céu, a primeira terra passaram. Aí, a gente volta para o texto, e João fala o quê? Lá no versículo... Não, ainda no versículo... Não, versículo 2 agora. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então veja que João vê uma cidade inteira descendo do céu, uma cidade preparada, uma cidade transformada, uma cidade linda, né? Não é a Jerusalém que temos aqui na terra, né? Lá em Israel, mas ele vê uma nova Jerusalém, uma cidade transformada pelo poder de Deus, cuidada pelo poder de Deus, uma cidade nova, e essa é a nossa morada, amém? Essa é a nossa morada, preparada pela mão poderosa do Deus vivo. Aí, verso 3: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Isso aqui é interessante, que Deus, desde o princípio, o desejo dele era ter relacionamento com o homem. E a Bíblia diz em Gênesis que Deus passava na viração da tarde, né, na viração do dia, para conversar com o casal lá no Éden. Por quê? Porque Deus queria se relacionar com o casal, ter um relacionamento amigável. E Deus nunca deixou de pensar assim. Então, a gente viu que lá no Velho Testamento tinha a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança tipificava a presença de Deus no meio do povo. Então Deus sempre teve esse desejo. Depois a gente vê em João capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus sempre teve esse desejo de estar conosco. E nós precisamos ter esse desejo de estarmos com o Senhor. Então veja que esse relacionamento, ele não para. Deus tentou se relacionar com o casal no Éden, o casal errou, pecou. Deus veio, né, como a arca, a presença. Aí essa presença estava lá, mas teve um determinado momento que eles deixaram a arca nas mãos dos filisteus. Quer dizer, não se importaram com a presença de Deus. Aí a arca ficou lá na mão dos filisteus. Depois, o que acontece? Davi passa a reinar. Davi se lembra da arca. Davi vai buscar a arca que estava na casa de Abinadab. E aí, o que acontece? Ele vai de qualquer maneira. Nós não podemos estar de qualquer maneira na presença de Deus. Porque esse relacionamento que Deus quer ter conosco, como queria ter com Adão e Eva, e depois com a arca, né, a presença de Deus no meio do povo. E aí Davi vai de qualquer maneira, não leva os levitas purificados para trazer a arca nos ombros, ele faz um carro novo, ele queria fazer algo novo para Deus. Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa de coisas novas, Deus só quer que a gente obedeça às coisas que estão estabelecidas. Aí Uzá morre, Davi deixa a arca na casa de Obed-edom, e quando a arca estava na casa de Obed-edom guardou a arca com carinho. O que acontece? Daqui a pouco, né, depois de 3 meses, Davi recebe a notícia: a casa de Obed-edom está sendo abençoada. Por quê? Porque a arca foi guardada com carinho. Aí Deus falou: opa, me honrou, vou honrar também. Pá, abençoou Obed-edom. Aí, passou esse tempo aí, o Verbo se fez carne, o Verbo haja, lá do início, quando Deus criava todas as coisas. E aí ele fala: haja luz, houve luz. Esse Verbo era Cristo, porque
Porque a Bíblia diz que sem Ele, tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada foi criado. Então, o verbo, aí Deus falou, haja, houve, e a Bíblia diz que todas as vezes que Deus fazia alguma coisa, olhava lá atrás, para ver como ficou, e eis que tudo era bom. Aí, tudo bem, beleza, esse verbo veio morar conosco, que é Jesus. O verbo se fez carne. Agora, uma criança nasce do ventre de uma mulher. Jesus vem, e aí ele disse o que quando ele foi embora? Que ia preparar lugar para nós. Oh, que legal! Olha a visão de João. João vê o que? Uma nova cidade, uma nova Jerusalém, ataviada como noiva, linda, né? Ataviada como noiva fala o que? Linda, maravilhosa, descendo do céu. Para quê? Para que Deus pudesse ter relacionamento conosco. Isso é, Ele nunca se esqueceu de nós, Ele nunca pensou em desistir do seu plano inicial. Deus nos ama e Ele quer estar conosco. Aí a gente volta. Veja só o que João fala. No versículo 3 ainda, né? Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus com os homens. É isso? Deus habitará com eles. Olha aí, o desejo de Deus. Habitar conosco. Ele não quer ser aquele Deus lá do céu, sabe? Aquele Deus que está lá longe. Ele não quer isso. Ele quer estar no nosso meio. Aí, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, porque Deus estabeleceu, eu vou estar no meio do meu povo. Aí, volta aí, verso 3 ainda. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esse é o desejo do coração de Deus, estar comigo, estar com você, estar conosco. Aí, volta aí. 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Que lágrimas são essas? Aí a gente volta em Jesus. No mundo tereis aflições. Aflições trazem lágrimas. Aflições trazem dores. Aflições trazem amarguras. Trazem depressões. Aflições trazem enfermidade. Aflições trazem coisas ruins. Mas a palavra do Senhor para nós veja aí, volte aí. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Aí depois, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E agora, o que Jesus fala? As primeiras coisas passaram, e eis que fizeram-se novas. Então o Senhor é o Deus de coisas novas. Ele quer trazer coisas novas para nós. As coisas velhas Ele fala das aflições do mundo. As coisas novas Ele fala da paz do céu. Então nós precisamos dessas coisas novas na nossa vida. E Ele vai trazer essas coisas novas para nós. Verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Então as coisas velhas, essas coisas que nós vemos hoje, vão passar. Jesus que disse que tudo vai passar, menos a palavra. E a palavra diz o quê? A palavra diz que as coisas velhas vão ficar para trás e as coisas novas vão vir para nós. Então a palavra não vai passar, isso aqui não vai ser vencido. Jesus falou que vai acontecer? Vai acontecer. Aí, volte aí. E acrescentou, falou com João, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele está dizendo, não é a palavra de um homem mentiroso, porque depois ele vai dizer aqui para onde vai o mentiroso, lá no versículo 8. Mas aqui ele manda João escrever, pode escrever. E quando ele manda escrever, era para quê? Para que essa palavra chegasse a nós.
Porque ele falou com João para escrever e depois entregar às 7 igrejas da Ásia Menor, que era o quê? O tipo da igreja pelo mundo inteiro. Então essa palavra chegou a nós. Então o Senhor disse que a palavra fiel e verdadeira prometeu nos dar dias melhores. E não são dias, né? Eternidade. Aí volte para o texto. As palavras são fiéis e verdadeiras, né? Beleza? Ok? Mas veja só o que disse mais ainda. Disse-me ainda: tudo está feito. Quem disse essa palavra aqui na terra? Quem disse? Jesus. Lá na cruz, quando ele venceu Satanás, venceu a morte, ele disse: Pai, meu Deus, deve ter sido assim um momento difícil para Jesus. Um momento difícil. Foi fácil não, a cruz. Tem gente que acha que para Jesus foi fácil. Não foi não, irmãos. Porque ele deixou toda a sua glória. Ele veio como nós, assim como humano. Ele sofreu as dores, a angústia. Ele sofreu. Mas ele diz para o Pai: Pai, tudo está consumado. E essa palavra volta aqui. Essa palavra volta. Tudo está feito. Aí ele, para deixar bem claro quem preparou tudo para nós, ele diz o quê? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E quem é o vencedor? Vencedor são todos aqueles que receberem a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Todos aqueles que entendem que Jesus é o Filho unigênito de Deus. E aí, lembra? Vocês vão lembrar o versículo. Quase não falo esse versículo, mas vou falar de novo aqui para ver se a gente... João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, você que está aí do outro lado da tela, todo aquele que nele crê. Precisamos crer que Jesus é o Messias. Precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus enviado para nos salvar. Aí, o vencedor herdará estas coisas, e ele diz o quê? E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Imagina, nós sermos filhos de Deus. Quando uma pessoa é filho de uma autoridade, o que acontece com ela? Filho de uma autoridade aí e tal, aí chega num evento, aí alguém diz o quê? E ali é filho de fulano. Ali, ó, ali é filho de fulano. E todo mundo, rapaz, é mesmo? É, fica todo mundo assim, né? Reverência, é o filho de fulano e tal. Mas aqui, o Senhor está dizendo que nós seremos o quê? Filho dele. O Deus Todo-Poderoso disse que nós seremos filho dele. Então, se ele disse, já somos, né? Nós somos filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Mas ele fala do vencedor. Mas agora ele vai falar aqui do derrotado. Porque numa luta, numa guerra, há o vencedor, mas há o perdedor. E você já viu que quando é uma luta, o vencedor é aquele que as câmeras procuram. As câmeras vêm em cima do vencedor. E o perdedor? Ninguém fala mais dele, ele sumiu. A história dele, né, perdeu, não tem jeito. Mas aqui, nós vimos aqui agora o Senhor falando dos vencedores, que herdará essas coisas que ele falou, maravilhosas,
e Ele nos será Deus e nós seremos filhos dele. Mas veja agora, quem não crê que Jesus é filho de Deus? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tem muita gente que tem medo do inferno. Quando fala de inferno, tem gente que fala, não quero nem ouvir isso. Não fala esse nome não. Mas o inferno também será lançado nesse lago aqui, que ninguém fala. Você ouviu alguém falando do lago de fogo e enxofre? Só quando é citado na pregação. Mas o inferno, todo dia o povo fala do inferno por aí. Só que o inferno também vai ser lançado nesse lago. Isso é, esse lago aqui é o fim. Mas o fim não é que as pessoas vão cair lá e vão ser dissipadas e acabou. Não. Só que não, né? Esse lago aqui é onde os derrotados passarão a eternidade. A Bíblia diz que é lugar de choro e ranger de dente. Choro e ranger de dente fala de quê? De uma aflição sem fim, de algo que não passa, uma dor aguda que nunca passa. Então que o Senhor nos livre desse mal, desse lugar. E que nós possamos estar aqui, no versículo 7, sendo vencedores, tendo Deus como nosso Deus, como nosso Pai, e nós sendo filhos dele. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor, pedir a bênção do Pai. Senhor, louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti, Senhor, por esta bênção da Tua palavra, pedimos a Ti que fale conosco, que derrame sobre nós o Teu poder, que sejamos alcançados pela Tua misericórdia, Pai, que sejamos, Senhor, os vencedores citados nessa palavra, que o Senhor possa estar cada dia, Senhor, derramando no Teu poder sobre nós, nos ajudando, Pai, enxugando as nossas lágrimas, nos fortalecendo diante das nossas lutas, das nossas angústias, das nossas dores. Pedimos a Ti, Senhor, que fale sempre conosco, que a Tua palavra seja o nosso alimento, Pai, que a Tua palavra, Senhor, possa saciar a nossa sede. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família, rica e abundantemente. Boa semana, em nome de Jesus.